A paz do Senhor, meus amados irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus, aos amados ouvintes, irmãos aí que têm nos acompanhado em nossas mensagens pelo YouTube. Gostaria de convidar você que ainda não faz parte dessa nossa família no YouTube, que você fosse ali, se inscrevesse e nos ajudasse a divulgar mais esse Evangelho, essa palavra do nosso Senhor. Que Deus possa te abençoar, que o Espírito Santo ele possa te fortalecer, te dar graça sobre a sua vida. Eu queria, nessa oportunidade em que Deus nos concede, estar falando de um assunto assim, bem diferenciado, irmãos, que a gente quase não se ouve mais em nossos dias. E nós precisamos falar sobre esse assunto diante de tudo que nós temos visto hoje no nosso meio evangélico. Nós vemos que, eu já tenho falado alguns vídeos nossos passados, que a igreja ela tem saído um pouco fora de um referencial daquilo que Cristo desejou, da igreja que os apóstolos trabalharam muito, deram até suas vidas. E eu gostaria de, nessa oportunidade, falar mais um pouco sobre esse assunto. Nós temos visto que antigamente nós vimos que os pastores e irmãos e irmãs que usavam os púlpitos, e principalmente os pastores, quando eles pregavam a palavra, falavam sobre o pecado, nós vimos que as pessoas elas mudavam de vida. E hoje nós vemos, quando se fala em pecado na igreja, em mudar de vida, transformar vidas, em se libertar de um passado, as pessoas não mudam de vida, não procuram mudar de vida, elas mudam de igreja. Então nós vemos que as coisas mudaram, a visão mudou, as atitudes elas mudaram. As pessoas elas não agem mais como no passado, elas não estão em busca mais de uma salvação, de uma transformação de vida. E eu queria falar sobre esse assunto que, de vez em quando, nós como servos de Deus, como homens de Deus, talvez você como mulher de Deus, nos incomoda muito. E eu queria falar sobre esse tema, que é muito diferenciado, em que ele fala sobre diplomacia ou covardia. E eu queria estar lendo apenas um texto, um versículo, lá na carta de 2 Coríntios, capítulo 3, apenas o versículo 12, em que o apóstolo Paulo ele usa essa expressão dizendo assim: tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Olha que palavra de Paulo. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E Paulo aqui ele fala dessas duas classes de pessoas. Ele enfrenta já no passado esse tipo de pessoas. Primeiro ele fala da cegueira dos ouvintes. As pessoas que elas não analisavam, elas não procuravam analisar a palavra. E o segundo ele fala a fraqueza do ministro. E hoje nós estamos vivendo, meus irmãos, um tempo em que muitos cristãos têm perdido o zelo pela pregação da palavra de Deus. Muitos cristãos. Muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus têm perdido o zelo pela pregação da palavra do Senhor. Não têm zelado pela palavra. E nós vemos hoje, irmãos, a quantidade de colégios, de cursos teológicos que têm se levantado no Brasil e no mundo. Quantas pessoas têm aí entrado nesses colégios teológicos? As escolas dominicais hoje é um estudo avançado fora do comum. Então o que tem acontecido hoje em nossos púlpitos? Por que há tanta diplomacia, tanta covardia quando se trata em falar da forma que Paulo nos instruiu? Falar com ousadia, com coragem, aquilo que Cristo deixou para nós, que é essa palavra viva, essa palavra santa, essa palavra que transforma.
E nós temos visto isso. Nós nos preocupamos em não ferir ninguém e estar bem com todos. Vivemos hoje no meio de um cristianismo onde nos preocupamos em não ferir a ninguém e estar bem com todas as pessoas, esquecendo que só a pregação da sã doutrina poderá mudar as pessoas e levá-las a conquistar a salvação. É só através do evangelho genuíno, verdadeiro, dessa pregação da sã doutrina, é que nós vamos levar pessoas a conquistar a salvação, meus irmãos. A igreja não pode viver uma diplomacia. A igreja não pode ter um púlpito político. Não falo de político, de você permitir, que eu acho errado, permitir que políticos ocupem o púlpito, que não é palanque, para falar sobre políticas. Mas quando eu falo de política, de um púlpito político, é aquele que procura dar um jeitinho, uma diplomacia, sendo muito cortês, muito elegante, para poder não aplicar uma verdade que possa despertar justamente os seus ouvintes. É isso que nós precisamos. Pessoas que usem com essa ousadia, que falem com essa ousadia novamente. Precisamos ser radicais como o nosso Mestre Jesus, como os profetas e discípulos o foram tantas vezes, dando exemplo, não negociando os princípios imutáveis da palavra de Deus. Nós vamos ser como Cristo, irmãos. Precisamos ser como os discípulos, homens que deram exemplos, e eles não negociavam a palavra do Senhor, irmãos. Porque a palavra Bíblia ela não é negociada. Ela não se corrompe. Ela atravessou toda uma história intacta. O homem pode até, de alguma maneira, procurar colocar algumas facilidades nessa palavra para o seu bel prazer. Mas a Bíblia em si, ela não se corrompe. Ela não tem suborno, não tem emenda. Ela não se suborna. Então nós vemos que o preço que temos que pagar tem feito recuar a muitos. Nossa imagem erroneamente poderá ser comparada à de um vilão e ficarmos isolados. Porque se as pessoas, se os líderes começam a pregar com ousadia, falar como Cristo nos ensinou a falar, pregar como Paulo pregou, como os discípulos pregaram. Se nós falarmos dessa palavra verdadeira, como ela nos instrui, nos ensina a nós falarmos, nós estamos, irmãos, talvez fadados a ser abandonados, a nossos templos ficarem vazios, porque não vai ter ouvintes, não vai ter público para esses tipos de mensagens, porque homens têm se corrompido, têm usado de diplomacia de uma forma excessiva, têm se acovardado diante da verdadeira palavra, que ele tem que falar a verdade. Essa postura, ela não é atraente para uma grande parte dos cristãos, a não ser para aqueles que desejam agradar ao Senhor. Às vezes ter o templo vazio, com poucas pessoas, não ter um público que ele desejava. Às vezes isso é algo que não é atraente para uma grande parte dos cristãos. E quando fala de cristão, fala de líderes, que isso não é atraente. Ter um público, ter um salão de culto vazio. Então a gente vê essa diplomacia, este excesso de diplomacia, para que possa ter igrejas cheias, superlotadas, mas não pessoas santificadas, não pessoas trabalhadas pelo Espírito Santo. Então nós vemos que isso
não significa que quando pregamos devemos usar sempre de um tom de voz mais duro com as pessoas. Você não precisa usar de um tom de voz mais duro, mais áspero, para mostrar o caminho da santidade, para mostrar o caminho da verdade, não. Não precisa usar com dureza, mas mostrar dentro da palavra o caminho, a verdade, a vida, que é Cristo Jesus. Então nós vemos que, às vezes a pessoa, se você querer ser uma pessoa, talvez, pregar com uma postura muito rude, com aquele semblante, talvez, mais enfesado, de uma pessoa dura, a ousadia não precisa ser isso dessa maneira. A ousadia, ela é coragem. É você ter coragem de falar. E para ter coragem de falar, eu não preciso mudar o meu semblante para uma pessoa dura, para uma pessoa que talvez pareça uma pessoa enfesada. Então você fizer isso, você vai passar uma imagem de alguém que não tem domínio sobre suas emoções. O que seria alguma coisa prejudicial à pregação do Evangelho. Então nós vemos que, diante dessas colocações, alguém poderia perguntar: quando eu devo ser duro? Quando eu devo ser mais duro? Ser mais rigoroso? Usar com mais ousadia, com mais coragem? No texto bíblico que segue, observamos a postura do apóstolo Paulo, que diante dos irmãos ele desejava ter um comportamento manso e sereno, com uma ressalva: que esses irmãos estivessem revestidos de um espírito de obediência. Mas com os de fora, Paulo se mostrava ousado, com coragem. Entende bem, irmãos? Existe a diferença de você falar para os convertidos, para os membros da sua igreja. É uma diferença. Para você falar que eles são de fora, aquelas pessoas do mundo, você tem que ter ousadia, coragem, para falar com aquelas pessoas, pregar um evangelho verdadeiro. Elas precisam ver em você uma mudança, uma transformação, algo que elas esperam no mundo e não tem no mundo. Por que Jesus foi admirado por muitos? Pelas pessoas do mundo, pelos sacerdotes, pelos mestres, por todos. Uma frase, eles disseram o seguinte: nunca vimos ninguém falar dessa maneira. Será que hoje nós temos sido dessa maneira, observados assim? Será que hoje as pessoas entram pelos portais de nossas igrejas, dos nossos templos, das nossas denominações, ouvem as nossas mensagens? Será que elas falam, usam essa expressão? Nunca vi falar dessa maneira, com tal ousadia, com tal intrepidez. Será que temos visto isso, meus irmãos e minhas irmãs? Será que hoje homens e mulheres têm causado essa admiração, esse desejo de retornar para nossas igrejas e ouvir novamente a nossa mensagem? Ou será que nós temos estado dentro desse contexto? Diplomacia exagerada ou covardia de falar da verdade, daquilo que Cristo nos instruiu, nos ensinou? 2 Coríntios capítulo 10, versículo 1 e 2 diz o seguinte: além disto, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Rogo-vos, pois, que, quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que julgam como se andássemos segundo a carne. Então você vê que Paulo, ele sabia como falar para os membros da sua igreja, e sabia de que forma que ele tinha que ministrar para aqueles que estavam fora da igreja, aqueles que precisavam entrar dentro dos templos, dentro das suas congregações, e ver algo diferente, ver aquilo que eles não viam lá no mundo, lá fora. Porque é para isso que a igreja é, irmãos. A igreja é para fazer a diferença. A igreja não é para se igualar com as obras do mundo, com as práticas do mundo, com os palavreados do mundo.
Eu não preciso no meu púlpito usar palavras do mundo mundanas para as pessoas se adaptarem justamente ao evangelho, não. Elas têm que entrar nas nossas igrejas e ver algo diferente realmente dentro das nossas igrejas. Porque o mundo é aquilo que elas já conhecem. Elas vêm para nossas denominações, nossos cultos, para ver algo diferente, algo que elas não encontram em lugar nenhum. Então esse exagero diplomático, ele chega ao cúmulo quando queremos agradar pessoas ímpias. Olha que coisa incrível. Esse exagero diplomático que tem invadido as nossas congregações, nossas igrejas, os ministérios, as grandes denominações, as pequenas denominações. Esse exagero diplomático chega ao cúmulo quando queremos agradar pessoas ímpias. Pessoas que nos confrontam, querendo que aceitemos as suas opiniões, que muitas vezes são doutrina de demônios. E tem muitos líderes, irmãos, que estão aí aceitando, que estão com esse exagero diplomático e não têm percebido isso. E pessoas estão confrontando a sua fé, confrontando a sua liturgia de culto, confrontando a sua palavra. E esses líderes estão procurando se encaixar dentro daquilo que vai agradar esse tipo de pessoas. E essas pessoas estão levando doutrina de demônio para dentro das denominações, das igrejas, e eles não têm percebido isso, porque ao invés de agradar a Cristo, estão agradando aos ouvintes. Então que vantagem haverá, irmãos, em querer agradar a todos? Que vantagem que vai ter? Se nós querermos agradar a todos, onde chegaremos se contrariarmos a vontade do Todo-Poderoso? Às vezes a pessoa ela agrada a todos, mas não agrada ao Todo-Poderoso, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, é o nosso Deus soberano. Já não é mais o Espírito Santo que intercede por nós, já não é mais Ele que conduz o culto, porque o culto só é abençoado quando ele é direcionado pelo Espírito Santo. Porque o Espírito, ele sabe aquilo que agrada o coração de Deus. Nós, como homens, não sabemos o que agrada o coração de Deus, meus irmãos. Mas o Espírito Santo, ele sabe o que agrada o coração do nosso Deus. Ele sabe o tipo de louvor que vai mover o coração do Senhor. Ele sabe o tipo de oração que vai mover as mãos de Deus. Ele sabe o tipo de palavra, de mensagem que vem do coração de Deus, que vai atingir o coração dos ouvintes. Então muitas pessoas, elas têm procurado agradar aos homens do que agradar a Deus. E que valor tem isso? Em você agradar aos homens, agradar aos ímpios e deixar de agradar esse Deus Todo-Poderoso? Será que os homens têm o poder de nos dar aquilo que está prometido na Sagrada Escritura aos que foram fiéis? Será que esses homens, por mais situações financeiras que eles têm, quem sabe dar uma boa oferta, um bom dízimo, será que eles têm esse poder de nos dar aquilo que está prometido nas Sagradas Escrituras que forem fiéis a Deus? Claro que não, meus irmãos. Por mais que eles possam ajudar a igreja de uma forma financeira, material, eles não podem de forma nenhuma dar aquilo que foi prometido na Sagrada Escritura. Não tem como. Então vamos repensar, irmãos. Vamos repensar sobre como temos pregado a palavra do Senhor nosso Deus, irmãos. Vamos fazer uma análise. Como é que nós temos pregado essa palavra do nosso Deus? Como é que eu tenho buscado na fonte uma mensagem genuína, uma mensagem verdadeira para mover o coração dos ouvintes? Então vamos pensar sobre isso. Vamos fazer o que é de fato necessário para chegarmos no lugar que Deus tem preparado para cada um de nós, irmãos. Vamos fazer o que é necessário para que possamos chegar, irmãos.
meus irmãos, no lugar que Deus tem preparado para cada um de nós. Então Paulo, ele fala aqui para esses dois tipos esse grupo, a cegueira dos ouvintes e a fraqueza do ministro. A cegueira dos ouvintes é o que eu falei no início. Antigamente você pregava um evangelho, pregava uma palavra sobre santidade, e você via pessoas chorando, as pessoas eram confrontadas com a palavra, as pessoas se identificavam com as pregações, desejavam serem transformadas, a não ser mais aquilo que ela era, porque traziam a sua memória no seu coração, que elas estavam num caminho errado e precisavam fazer um retorno para uma vida de santidade. E as pessoas, elas desejavam mudar de vida, elas mudavam de vida. Mas hoje, quando se ouve uma palavra de santidade, de busca de santidade, de um retorno à santidade, as pessoas não desejam mudar de vida. Elas mudam de igreja, mudam de denominações. Porque hoje o que mais se vê é isso, essa diplomacia, essa cortesia, esses cardápios que têm sido apresentados, oferecidos nos púlpitos. E pessoas têm se deliciado com esses cardápios mentirosos, que não satisfazem, que não alimentam, mas que apenas incham. As pessoas ficam inchadas. Elas saem do culto inchadas, não alimentadas pelo poder da palavra de Deus. Então, meu desejo nessa palavra é que o Espírito Santo, ele quebre todo esse jugo, todos esses dogmas enganosos, mentirosos, que quem sabe foi colocado na sua mente, no seu coração. Que você deseje genuinamente ter um encontro, um retorno à santidade, ao encontro com a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Espírito Santo, ele faça resplandecer sobre ti o seu rosto, e que o nosso Deus, ele tenha misericórdia de ti, e que a graça do Senhor nosso Deus, do Espírito Santo, aquela que foi revelada na cruz do Calvário, onde não tem sido falado muito nos nossos dias, ela possa resplandecer no teu coração, na tua alma, na tua casa e na tua família, e te abençoar. Deus te abençoe, em nome de Jesus.